Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar da meteorologia de uma forma diferenciada. A meteorologia parece um estudo abstrato, distante da nossa realidade, do dia a dia, quando na verdade dentro de casa a gente tem uma série de coisas acontecendo, coisas pequenininhas, miúdas, que são de interesse do estudo da meteorologia. E nesse vídeo a gente vai justamente fazer do estudo da meteorologia uma coisa interessante. Nós vamos usar uma série de analogias que acontecem no nosso dia a dia para ficar mais fácil de entender esse estudo da meteorologia, que é super interessante, super gostoso. Vocês vão ver, vai ser muito legal. Camadas da atmosfera. Gente, a meteorologia começa estudando o ar que envolve o nosso planeta, dividindo esse ar, essa atmosfera, em camadas. Essa atmosfera ela é dividida em várias camadas. Nós vamos falar só de 3 delas, que são as que mais importam para a gente. A primeira camada, a mais importante, é onde tudo acontece, onde chove, faz frio, faz calor, tem tempestade, onde venta. Essa primeira camada que envolve a gente é chamada de troposfera. É nela que tudo acontece. Os aviões voam, os balões sobem e descem. Essa camada ela fica aproximadamente até 20 km de distância da crosta terrestre. A segunda camada, acima da troposfera, é chamada tropopausa. Ela funciona como uma espécie de um tampão que impede os gases, o ar que a gente respira, de ir embora para o espaço. Essa camada ela é bem estreitinha, ela tem aproximadamente 5 km. Depois da tropopausa, a gente tem a famosa estratosfera, que a gente tanto ouve falar na estratosfera, principalmente porque ela está associada à camada de ozônio, que tanto se fala por aí, que filtra os raios ultravioleta. Essa estratosfera, ela é bem mais espessa, ela vai até 80 km de altitude. Essas são as 3 camadas mais importantes, digamos assim, que a gente acabou de ver. Agora vamos falar um pouquinho do vento. O vento é a vida da atmosfera, é a vida que a gente percebe que existe na atmosfera. Vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender o conceito de vento. Se a gente observar um rio fluindo, o rio é um fluxo de um fluido, no caso a água, passando pela superfície da Terra. Esse movimento da água em relação à Terra a gente chama de rio. O vento também é um movimento, também é um rio, só que é um rio feito de ar. A única diferença para o rio, do vento, é o fluido, que ao invés de água, é ar. O conceito de vento basicamente é esse aí, uma massa de ar, um pedaço de ar passando em relação à Terra. Vamos falar agora um pouquinho da causa dos ventos. O que causa esse movimento? Por que um ar que estava numa região decidiu sair dessa região e se deslocar para uma outra região? Vamos ver o que causa isso. Para ficar mais interessante da gente entender a causa dos ventos, vamos falar de outros fenômenos que acontecem, fenômenos vivos também. Por exemplo, essa câmera na minha frente, ela tem uma vida, ela tem um funcionamento que existe graças à energia elétrica. Ela está conectada num cabo que tem um polo positivo e um polo negativo. Essa diferença de polaridade faz esse motorzinho da câmera aí funcionar e gera, digamos assim, a vida da câmera. A televisão na tua frente aí funciona da mesma forma. Está ligada numa tomada onde você tem o polo positivo e o polo negativo. Essa diferença de polaridade gera a vida, o funcionamento da televisão aí na tua frente. O nosso corpo funciona da mesma forma. A vida em geral, a vida humana, a vida das células, está baseada na diferença de potencial também. A própria matéria, se a gente parar para ver exatamente, entrar na intimidade da matéria, a gente vai ver que tem prótons e elétrons. Elétrons são cargas negativas e prótons cargas positivas. Essa diferença de polaridade, digamos assim, promove o movimento, promove a vida. E no caso dos ventos, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que os polos, no caso dos ventos, é um pouco diferente. Vamos entender essa polaridade aí que causa o vento.
Vamos entender essa polaridade. Antes da gente entrar na polaridade propriamente dita, que é a causa do vento, a gente precisa falar de um conceito meteorológico chamado pressão atmosférica. Esse palavrão parece um tanto complicado, é bem simples de entender, gente. É o seguinte, esse ar que está em cima da gente, ocupando essas 3 camadas das quais nós já falamos anteriormente, esse ar tem um peso. Da mesma forma que eu tenho um peso aqui no chão. Se a gente colocar uma balança sobre os nossos pés, essa balança vai registrar uma pressão do nosso peso, uma pressão da nossa massa. Pressão atmosférica nada mais é do que o peso de todo esse ar que está em cima da nossa cabeça. Esse é o conceito de pressão atmosférica. Altas e baixas pressões. Vamos entender um pouquinho o que são altas e baixas pressões. Essa atmosfera que está em cima da gente, que tem um peso que nós chamamos de pressão atmosférica, muitas vezes esse peso varia para mais e para menos, né? Uma pessoa gorda, se sobe numa balança, vai fazer mais pressão em cima da balança. A balança vai acusar uma pressão maior. Uma pessoa magra vai acusar uma pressão menor. O ar também vai variar o peso dele, a massa dele. Esse peso vai variar em função da temperatura. Quando a gente fala em temperatura, a gente fala em distância entre as moléculas. Por exemplo, quando as moléculas estão mais próximas umas das outras, a gente diz que a temperatura é baixa, que o calor é pequeno. Quando as moléculas estão vibrando mais, a distância entre elas é maior, a temperatura é maior, o calor é maior. Então, uma massa de ar quente, onde as moléculas estão super agitadas, ou seja, estão mais distantes umas das outras, por estarem mais distantes, vão ocupar mais espaço. As mesmas moléculas vão ocupar mais espaço. Isso significa que a densidade daquela massa vai ser menor. Ou seja, o peso daquele ar aquecido, comparado a um ar mais frio, onde as moléculas estão mais próximas, o peso do ar mais quente é menor do que o peso do ar mais frio. Então, sempre que a gente tem uma massa de ar quente, em comparação a um ar mais frio, a meteorologia chama esse ar mais quente de baixa pressão. Em contrapartida, o ar frio, onde as moléculas estão mais próximas, estão mais densas, estão vibrando menos, esse pedaço de ar, essa parcela de ar, a meteorologia chama de alta pressão. E é justamente a proximidade de ares quentes e frios, massas de ar quente e massas de ar frio, essa proximidade entre os dois, essa proximidade entre a polaridade, quente e frio, vai gerar um movimento. É justamente esse movimento, que a gente chamou de vento no começo, que é o que nós estamos querendo entender, esse movimento está associado a essa diferença de temperatura, ar quente e ar frio. O próximo passo, então, é a gente entender como é que um ar é aquecido ou resfriado. A primeira coisa que a gente nota quando observa o nosso planeta recebendo a luz solar é que os polos, não coincidentemente, são muito mais frios do que a linha do Equador. Por que tem essa diferença? A luz solar, quando vem do Sol, ela atinge a faixa do Equador de forma muito mais direta do que atinge os polos. O que acontece? A superfície terrestre nos polos tem muito menos incidência de luz e, consequentemente, aquece muito menos do que a superfície no Equador, onde a incidência de luz solar é grande. Aí a gente já percebe o quê? Que o ar que está em contato com os polos vai estar muito mais resfriado do que o ar que está em contato com o Equador. Na verdade, não é a luz que aquece diretamente o ar. A luz aquece a superfície terrestre e o contato do ar com a superfície terrestre é que vai aquecer o ar ou vai esfriar o ar. O contato que é importante. Portanto, o ar que está em contato com os polos vai estar muito mais frio do que o ar em contato com o Equador. Aí a gente já tem a nossa polaridade, da qual nós falamos. Massas de ar frio em contato com os polos, massas de ar quente em contato com o Equador. Isso vai gerar um movimento, isso vai gerar um vento, isso vai gerar um fluxo do ar dos polos na direção do Equador. O ar vai se movimentar dos polos na direção do Equador. Grosseiramente falando, é dessa forma que acontece. Também acontece esse movimento se a gente, por exemplo,
usando um exemplo mais fácil da gente perceber. Quando a gente está na praia, por que durante o dia, naquele calor mais intenso do dia, a gente percebe a brisa sempre soprando da direção do mar para a terra? E à noite isso se inverte, né? A brisa que vinha do mar para a terra para à noite e o fluxo é invertido. O que está acontecendo? Vamos entender um pouquinho por que existe esse vento da brisa do mar para a terra. Quando o Sol está aquecendo a superfície terrestre, existe um pedaço da superfície terrestre que é composto de água e pedaço da superfície terrestre que é composto de terra. Às vezes tem floresta, mata, enfim. A superfície, quando recebe a luz do Sol, ela se aquece de maneira diferente. A água se aquece muito menos do que a terra. O que acontece então? O ar que está em cima do mar, dos oceanos, é menos aquecido do que o ar que está em cima dos continentes durante o dia. É justamente essa diferença de temperatura entre o ar que está em cima dos oceanos para a diferença de temperatura do ar que está em cima dos continentes, essa diferença gera a brisa marinha durante o dia, o vento. O vento sopra, o ar se movimenta da região mais fria para a região mais quente, rente ao chão. Esse é um movimento provocado por essa diferença de polaridade. Outro exemplo de diferença de polaridade que a gente tem, que é muito interessante e que acontece praticamente todo dia dentro da nossa casa, é o seguinte: vocês já perceberam que quando a gente está tomando aquele banho quente e vamos fazer de conta que o box que nós estamos usando tem aquelas cortinas de plástico, né? Quem já percebeu que quando o box está quente, o chuveiro está quente, aquele vapor de água subindo tudo, a cortina do box, se a gente perceber, ela começa a inclinar na direção das nossas pernas. Às vezes chega até a ser irritante, aquela cortina volta e meia sempre tendendo na direção das nossas pernas. Por que isso acontece? É a mesma coisa, é a mesma situação da brisa marinha. É a mesma situação do ar se movimentando dos polos para o Equador. O que está acontecendo? Dentro ali do box, o ar está mais aquecido do que do lado de fora do box. Eu tenho uma alta pressão do lado de fora do box e uma baixa pressão do lado de dentro do box. Existe um movimento do ar do lado de fora do box, tendendo rente ao chão para ir na direção do box. Nós temos um vento em pequena escala, mas é um vento, soprando rente ao chão do lado de fora do box para o lado de dentro do box. Essas três situações que nós acabamos de ver, a gente percebe que aconteceram em escalas bem diferentes, né? Nos polos para o Equador, uma escala gigantesca, a brisa marinha já numa escala menor, e o movimento dentro do banheiro numa escala bem pequenininha. Todas essas três escalas, a gente teve um movimento do ar, um vento, que aconteceu justamente por causa da diferença de polaridade, a diferença de temperaturas, altas e baixas pressões. Acontece, gente, que às vezes essa diferença de polaridade é muito grande. No que isso implica? Implica num movimento violento desse vento, um movimento intenso desse ar. É isso justamente que determina a intensidade do vento. Aqueles dias, quando o vento está soprando bem forte, está querendo dizer o seguinte, que existe uma alta pressão e uma baixa pressão, existem polos bem diferentes, existem temperaturas entre massas de ar bem diferentes. Quanto maior a diferença dessas temperaturas, mais ligeiro é esse fluxo, mais intenso é esse vento. Então, a intensidade desse fluxo, a intensidade do vento está relacionada a essa diferença de polaridade, e não só a diferença de polaridade, mas eu preciso também da proximidade da polaridade. Se eu tenho altas e baixas pressões próximas, essa intensidade, esse fluxo, esse vento, também tende a ser mais intenso. Outro aspecto relacionado a vento é a questão da direção do vento. Até agora a gente só falou da intensidade, da questão da polaridade. Por que ele sopra às vezes vindo do norte, às vezes vindo do sul, vindo do leste, do oeste? O que determina a direção do vento? Bom, gente, não é muito difícil de descobrir. Se eu tenho uma baixa pressão aqui e uma alta pressão aqui, a gente viu que o fluxo é nesse sentido, né? Então, eu teria um fluxo, nesse caso, alta pressão e baixa pressão, eu teria um fluxo
da direita de vocês para a esquerda. Se eu tivesse, por exemplo, uma alta pressão aqui e uma baixa pressão aqui, eu teria o fluxo vindo de vocês para mim. Dessa forma, de como estão posicionadas as altas e baixas pressões, a gente entende a direção do vento. Simplificadamente falando, acontece dessa forma. Existem ainda outros fatores relacionados à direção dos ventos, outras forças que a gente não vai citar por enquanto por aqui, porque são forças, são leis mais complexas que regem a direção dos ventos. Mas essa visão da posição das altas e baixas pressões já é suficiente para a gente entender por que o vento está soprando de uma direção para outra direção. Agora a gente vai falar de outro aspecto interessante também do ponto de vista meteorológico, que também está presente no nosso dia a dia, ainda que não pareça. Nós vamos falar das nuvens. As nuvens, gente, quando a gente olha elas lá no céu, né, estampadas naquele fundo azul, elas parecem tão distantes, parecem tão fantásticas, né? Quase uma fantasia a gente tem quando olha para as nuvens, está tão distante da gente. Não é necessariamente dessa forma que a nuvem se apresenta para a gente. A gente tem dentro de casa, nós vamos dar alguns exemplos para entender como é interessante, a gente tem o fenômeno nuvem acontecendo dentro de casa mesmo. Dentro da nossa casa, a gente tem as nuvens acontecendo, assim como elas acontecem no céu. Vamos entender um pouquinho, então, o que é esse fenômeno que a gente chama de nuvem. O primeiro passo para entender o que é uma nuvem é perceber que a água, como praticamente toda a matéria, ela ocupa espaço de três formas. Ela tem três estados: o gasoso, o líquido e o sólido. Na forma gasosa, a água é invisível. Por exemplo, entre mim e a câmera existe água, H2O, no estado gasoso. A gente chama isso de vapor. É invisível, não tem como a gente enxergar a água nesse estado. Na forma líquida, a gente percebe ela visivelmente, é fácil de perceber a água em estado líquido. E na forma sólida também. A nuvem nada mais é do que um pedaço do ar onde a água estava no estado gasoso e que, por algum motivo, que nós vamos entender, resolveu passar para o estado líquido. Passou a ser visível. Então a nuvem, para começo da nossa conversa, é feita de água no estado líquido. Havia água no estado vapor, invisível, que por algum motivo passou a ser visível, passou a ser líquida. É o branquinho da nuvem. Essa é a água que fica em suspensão no ar. Vamos entender um pouco melhor a nuvem, trazendo essa situação, nuvem, para um fenômeno que acontece no nosso dia a dia dentro de casa. Por exemplo, se a gente encher um copo de água a temperatura ambiente, né? Se a gente encher esse copo de água e deixar lá na nossa frente, a gente vai perceber que depois de 1, 2 horas o copo está lá com a água dentro e as paredes do lado de fora do copo não sofrem nenhuma alteração, continuam enxutas. Agora, se a gente pegar uma pedrinha de gelo e colocar naquela água, a gente percebe que em pouquinho tempo as paredes do lado de fora do copo começam a ficar molhadas, né? Alguns até dizem que o copo está suando. Justamente o que está acontecendo ali, em volta do copo, é a condensação, é a formação de uma nuvem. A nuvem nada mais é do que a condensação, a mudança de estado da água do estado gasoso para o estado líquido. No copo gelado acontece a mesma coisa. Então a gente tem dentro de casa, em cima da mesa, uma reprodução de uma pequenininha nuvem acontecendo ali. Basta resfriar aquela água. Toda vez que a gente resfria o vapor de água, né, toda vez que a gente tem a água em estado gasoso e essa água é resfriada, esse resfriamento provoca a mudança de estado da água, do gasoso para o líquido. São aquelas gotículas que a gente vê se formarem na parte de fora, nas paredes externas do copo. Isso nada mais é do que nuvem. Um outro exemplo típico que a gente também tem dentro de casa, de formação de nuvem, é aquela situação onde a gente tem a panela sobre o fogão, panela de água ali em ebulição, gás total, e conforme a água começa a evaporar, o que acontece? A água que estava no estado líquido na panela
por causa do calor, passou para o estado gasoso, passou a ser invisível e logo depois do estado gasoso virou aquela fumacinha branca. Aquela fumacinha branca, do contrário que muita gente diz, não é vapor de água. Aquela fumacinha branca é a nuvem. Aquela fumacinha branca é água em estado líquido, não é vapor de água. O vapor, como nós já acabamos de dizer, é invisível. Então, a panela em ebulição sobre o fogão é um exemplo dentro de casa que reproduz a formação de uma nuvem. O vapor que estava ali condensou, passou a ser visível naquela fumacinha branca e depois, para onde foi? Voltou para o estado invisível, voltou para o estado gasoso, que é exatamente a mesma coisa que acontece numa nuvem. A nuvem está lá, se forma, a gente percebe aquele esbranquiçado, e para onde vai aquele esbranquiçado? Desaparece, ele evapora. A nuvem sempre é um processo de condensação e, ao mesmo tempo, evaporação, né? A água não fica eternamente se transformando ali de gasoso só para o líquido. Existe essa volta para o estado gasoso. Quando a nuvem desaparece diante dos nossos olhos, ela está justamente voltando para o estado gasoso. Nessa foto aqui, gente, a gente percebe bem que existe um pedaço do céu azul e um pedaço do céu com nuvens. O que significa, interpretando meteorologicamente? Que a gente tem aqui, onde nós vemos as nuvens, água em estado líquido, H2O líquido, e onde não há nuvens, no pedaço azul, água em estado gasoso, invisível. Vamos falar agora dos tipos de nuvens que existem. A meteorologia classifica as nuvens de acordo com o aspecto delas, com o formato delas, e de acordo com as alturas, as altitudes nas quais essas nuvens se formam. De acordo com o formato, as nuvens são classificadas basicamente em nuvens estratificadas. O próprio nome já está dizendo estratificado. Uma coisa estratificada é uma coisa espalhada, sem formas muito definidas. Em contrapartida, existem as nuvens que se formam, têm formatos, contornos bem definidos. Essas nuvens com os formatos bem definidos, bem delineados, são chamadas de nuvens cumuliformes, de aspectos acumulado. Essas nuvens de aspecto acumulado recebem o nome de cúmulos, genericamente falando. Genericamente falando, gente, porque muitas vezes a palavra cúmulos vai ser uma parte do restante do nome da nuvem. A gente pode ter, por exemplo, uma nuvem chamada stratocúmulos. Esse é um tipo de nuvem onde ela não está nem muito acumulada e nem muito estratificada. É um meio termo entre o aspecto estratificado e o aspecto acumulado. Os nomes das nuvens também estão associados com a altitude na qual elas se formam. Então, por exemplo, nuvens que se formam mais perto do chão, até 2 km de distância da superfície, que são os estratos, os estratocúmulos e os cúmulos em geral. Num nível intermediário, existe uma segunda classificação de nuvens que recebe o prefixo alto antes do nome. Então são nuvens que não se formam nem na parte mais alta da atmosfera e nem aqui próximo da superfície. São nuvens de altitude intermediária. Essas nuvens são chamadas aí genericamente de altocúmulos, autoestratos, né? O autoestratos e autocúmulos em função justamente do formato que elas apresentam. Existe ainda uma terceira classificação de nuvens, chamadas de cirros, que se formam no fim da troposfera, né? Aquela primeira camada que nós falamos anteriormente. Esses cirros são nuvens que estão ali pairando por volta dos 10 a 12 mil metros, né? Depende um pouquinho da latitude onde a gente está. Os cirros já são uma classificação diferente, né? Eles são compostos de pequenos microscópicos cristalzinhos de gelo. São nuvens diferentes, porque eles se formam numa altitude onde a temperatura é menos 30 graus, menos 40, às vezes menos 50 graus. Apesar dos cirros estarem naquela distância, naquela altitude, a gente também consegue reproduzir eles dentro da nossa casa. Se a gente abrir a geladeira
e abrir a portinha do freezer, nós vamos ver lá que dentro do freezer a água não passou pelo estado líquido, ela foi direto do gasoso, que é o gás H2O que entrou na geladeira, entrou em contato com aquela parede muito fria do freezer e ali ela passou direto para o estado sólido. Isso a gente chama de sublimação, diferente da condensação. A condensação é quando a água passa do estado gasoso para o líquido. Na sublimação, ela não passa pelo líquido, ela vai direto para o sólido. No freezer, então, a gente tem os cristalzinhos de gelo formados. Esses cristais são exatamente, ou muito parecidos, com os cristais formados nos cirros. Vamos gastar um pouquinho mais de atenção nos cúmulos. Os cúmulos são aquelas nuvens que, quando a gente está viajando pela estrada ou mesmo está olhando pela janela, são aquelas nuvens que muitas vezes têm formato de bicho, né? A gente gosta de associar, principalmente as crianças gostam de associar essas nuvens, os cúmulos, com bichos, então formato de elefante, formato de cachorro, formato de coelho. Esses são os cúmulos. E quando os cúmulos ficam muito grandes, eles culminam, digamos assim, o máximo grau de evolução que um cúmulo atinge é chamado de cumulonimbus, meteorologicamente falando, né? O cumulonimbus, coloquialmente falando agora, nada mais é do que uma nuvem de tempestade. O cúmulus, quando se desenvolve muito, quando atinge grandes altitudes, muitas vezes o cúmulus ele cresce tanto, ele explode tanto para cima, que ele ultrapassa a altitude onde os cirros estão. Então ele às vezes chega a ultrapassar os limites da troposfera e adentrar a tropopausa. São nuvens gigantescas de mais de 25 km de altitude, chamadas de cumulonimbus. Essas são aquelas famosas tempestades que alagam as cidades, enfim, todo aquele transtorno causado no trânsito, na cidade, as inundações são provocadas principalmente por essas nuvens, os cumulonimbus, né? São nuvens que estão associadas a raios, trovões. O cumulonimbus ele é muito interessante de ser estudado pela meteorologia, porque como ele é uma manifestação poderosa da natureza, ele promove muitos estragos. Então a meteorologia se preocupa muito com a formação desse tipo de nuvens. Com relação aos cumulonimbus, existem algumas curiosidades interessantes envolvendo esse tipo de nuvem. Por exemplo, essas tempestades, dizem os cientistas, que foram responsáveis pela origem da vida no nosso planeta. Se não fossem as descargas elétricas que ocorrem dentro dessas nuvens, a vida no nosso planeta não seria possível. Outro dado interessante que a National Geographic levantou é que ocorrem 45 mil dessas nuvens, 45 mil CBs, os cumulonimbus também são chamados de CBs, durante o dia. Num dia inteiro, 45 mil manifestações desse porte, poderosas, né? Como é o caso dos cumulonimbus, acontecem no planeta. Outro dado interessante é que 1/3 dessas descargas elétricas geradas pelos cumulonimbus ocorrem no Brasil. Outro assunto que interessa a gente tratar nesse bloco de meteorologia básica é a questão das frentes. Volta e meia a gente ouve na televisão aquele assunto, existe uma frente fria vindo do sul e o tempo vai virar. O que são frentes? Vamos entender um pouquinho esse fenômeno chamado frente fria. Existem outros tipos de frente, a frente quente, a frente oclusa, mas a gente vai falar só da frente fria, que é mais fácil e acontece com mais frequência. A frente fria nada mais é do que a linha de contato que existe entre uma alta pressão, que nós já falamos, e uma baixa pressão. É a linha que divide uma massa de ar frio, uma massa de ar polar, né? A gente chama de massa de ar polar, que vem lá dos polos. Então, é a linha de divisória entre a massa de ar polar e a massa de ar quente. Entre essas massas de ar que se deslocam dos polos na direção do Equador, é que a gente tem o fenômeno frentes frias acontecendo. Vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil entender, visualizar uma frente fria. Esse ar frio que vem dos polos na direção do Equador, ele vem num formato parecido com a frente de um carro esporte, justamente com a frente de um carro esporte. Daí o nome frente, inclusive. Então o ar frio ele vem com uma cunha, suspendendo, erguendo o ar quente, que é mais leve,
e provocando com essa ascensão nuvens, muita nebulosidade. E é justamente isso, essa nebulosidade, que a gente percebe na forma de chuva. Esse movimento do ar frio empurrando esse ar quente para cima, gerando essas nuvens, e muitas dessas nuvens são os clássicos cumulonimbus, que nós acabamos de falar, é justamente esse movimento, a presença de uma frente fria que gera nebulosidade, consequentemente chuva. E assim que a frente fria termina de passar por nós, a temperatura cai, justamente porque a massa de ar polar, a massa de ar frio que veio dos polos, passou a fazer contato com a gente. Pois é, gente, eu estou ficando por aqui, deixando vocês aí com uma impressão diferente da meteorologia. Esse foi o objetivo, desmistificar um pouco essa distância da ciência meteorológica, trazendo um pouquinho isso para dentro da nossa casa e torcendo, né, para que vocês consigam aproveitar essa forma de exposição que foi utilizada aqui, consigam aproveitar isso no dia a dia de vocês. Né? A gente tentou fazer a coisa de maneira diferente, desenvolver esse assunto meteorologia de uma forma diferente, para que fique mais gostoso, para que vocês, quando estejam no dia a dia, dentro da casa de vocês, percebam, olha, aquilo também é um fenômeno meteorológico, olha, aqui parecido com uma nuvem. Isso é tudo muito gostoso, quando a gente aproxima essas coisas que acontecem na nossa atmosfera, quando a gente aproxima isso da gente, parece que a gente fica mais íntimo mesmo da atmosfera.